E hoje a gente vai fazer uma conversa muito especial, porque a gente tem muitas coisas acontecendo no Brasil. Estamos vivendo um momento muito perigoso agora com relação à nossa democracia, às nossas liberdades. E se a gente não colocar um ponto de finalização nessas arbitrariedades que estão acontecendo, talvez não tenha mais volta. Então eu tenho aqui, vou ter um convidado que está vindo do Rio de Janeiro, que vai participar, mas antes eu queria apresentar aqui o meu colega de bancada, que eu convidei aqui para fazer parte da nossa bancada hoje, o Pedro Alaer, que agora é apresentador do Expressão Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa Tudo Night. Uma maravilha, gente. O William me chama, cara, não tem outra alternativa se não atender. Eu gosto demais de estar aqui, a conversa é sempre muito boa. Mandar uma boa noite aí pro pessoal de casa. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Poxa, obrigado, Pedro. É um prazer ter você aqui. Você agora nessa nova empreitada aqui, eu sabia que você tinha um programa, né, que chamava Invasores. Isso aí. Eu que sou um cara que combate invasão na cidade, então eu fiquei um pouco preocupado, mas depois eu vi que era uma coisa conservadora, então eu fiquei muito feliz de acompanhar. E olha, nós temos aqui um convidado especial também, que está direto do Rio de Janeiro. Ele que é do Centro Dom Bosco, Lucas Matos. Está aqui com a gente, Lucas? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucas. Grande alegria estar participando do programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito feliz de estar com vocês nessa noite. Poxa, legal. Ô Lucas, eu queria ouvir algumas histórias suas que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, tá? Das quais eu compactuo, porque na condição de advogado eu tô vendo uma quebra do nosso Estado de Direito nos dias de hoje, e assim, me preocupa muito a gente ver isso com grande parte da imprensa tradicional calada, não falando nada e batendo palma para tudo que está acontecendo como se fosse uma coisa normal. Então nós aqui da Rádio ABC, né, nós deixamos claro que a nossa posição é pró a legalidade, para que as coisas funcionem na forma correta, e pró a liberdade daquilo que está na Constituição, que infelizmente está sendo rasgado. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre uma coisa um pouco anterior a isso, que é o Centro Dom Bosco, que você faz parte. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu o Centro Dom Bosco, e para quem não conhece, estiver nos ouvindo na rádio aqui, poder conhecer um pouco sobre esse importante instituto que foi aberto por vocês aqui no Brasil. Bom, então o Centro Dom Bosco é um instituto de promoção do cristianismo, é um centro de estudos, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia de São Roberto Bellarmino, em setembro de 2016. Eu, na época, cursava a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, e aí cheguei ao Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, fui fazer a academia e voltei ao Rio, e aí vi algumas fotos de salas com muitas pessoas estudando, e fui ver o que era. Então o Centro Dom Bosco é uma grande família de católicos, é aquele católico que é o único católico do quartel, o único católico do escritório, o único católico da faculdade, às vezes o único católico da família, e aí se reuniram e descobriram que não eram os únicos católicos da cidade. O trabalho do CDB de defesa da fé ele é exercido sobretudo de duas maneiras. Pela publicação de livros, nós temos uma editora robusta, né? A editora já está ficando bem grande. Entre os nossos feitos, a gente tem muito orgulho ter publicado a Teologia Moral de Santo Afonso, a primeira tradução do latim para qualquer outra língua que a gente conhece. Não está completa, ainda é uma tradução enorme, né? Praticamente 3 em 3 meses, uma nova campanha editorial. Chegamos a ter um lançamento de livro toda semana. E também pela publicação de vídeos de defesa da fé, a gente chama de vídeos de denúncia, são casos de escândalos ou litúrgicos ou de autoridade dos bispos, e aulas presenciais todas as terças-feiras. Inclusive hoje está tendo uma aula especial com um convidado, o Lucas Lancaster, que é de Belo Horizonte, está no Rio de Janeiro, e resolveu fazer mais uma aula para aproveitar a sua passagem pelo Rio. Então, em suma, o Centro Dom Bosco é isso, um centro de promoção do cristianismo, defesa da fé, estudo da fé, e fica no Rio de Janeiro. Quem quiser visitar está muito bem recebido, ele está aberto de segunda a sexta-feira. Terça-feira é sempre o melhor dia. Fica bem pertinho do aeroporto Santos Dumont, na internet você quer achar o endereço. Poxa, que bacana. O Pedro, tenho certeza que vai comentar aqui, mas eu queria falar uma coisa, que o primeiro vídeo que eu vi de vocês foi um vídeo que me chamou muito a atenção, porque eu sou muito revoltado com o pessoal da teologia da libertação, né? Esse pessoal que fica destruindo o cristianismo com a justificativa de fazer justiça social e com aquele linguajar comunista. E eu sempre olho, quando eu vejo alguém falando, eu olho para onde essa pessoa está apontando, se é para o céu ou se é para o inferno, né? Então eu sempre olho no discurso e a gente vê essa gente sempre com hipocrisia apontando para baixo.
E aí eu vi o vídeo de vocês numa missa, a missa era essas missas pseudo-africanas, né, onde eles ficam criando esses rituais que não tem nada a ver com o catolicismo. E eu vi a postura de vocês, uma postura serena, uma postura com muita clareza do que vocês estavam fazendo. E ali me chamou a atenção de observar que vocês sabiam exatamente o propósito, né? E é quando a gente vê que a Bíblia, ela deixa claro que se você defender aquilo que ali está escrito, se defender Jesus Cristo, você vai ser perseguido. E ver isso dentro da igreja foi um choque para mim, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, vocês tiveram uma postura extraordinária. O que vocês fizeram para fazer o desagravo também, vocês estão de parabéns. E eu acho assim, eu sou suspeito para falar, porque para mim vocês são um orgulho, tá? Eu fico muito feliz de ver isso pipocando no Brasil como um todo. E assim, eu que conheço muito por dentro a política, eu estava começando a ficar desanimado. Hoje eu estou vendo que existe um caminho, não só na política, na questão da espiritualidade, na defesa do cristianismo, na defesa de valores morais. Então assim, me deu uma esperança, um frescor de poder continuar acreditando em coisas que eu sempre acreditei e saber que tem um caminho que é possível abrir essas portas, viu? Na paróquia que eu costumo assistir missa aqui no Rio de Janeiro, volta e meia ficam algumas pessoas, principalmente senhoras, né? Senhoras de 60, 70 anos, para falar comigo no final da missa. Elas falam isso: você é do Centro do Dom Bosco? Nossa, já vi um vídeo seu, vi um vídeo do Álvaro e tudo mais. Olha, vocês salvaram a minha fé, porque eu estava completamente perdida. Eu achava que algumas coisas eram estranhas, como ninguém comentava. Eu ficava com várias dúvidas, vários grupos, não entendia o que estava acontecendo. E hoje eu vejo sim que existe uma verdade, existe uma igreja que foi propositalmente enterrada e que está sendo redescoberta agora pela juventude e chutou a modernidade que eu cantei para poder abraçar a tradição. Então, esse episódio da Missa Afro, eu falo por mim, né? Eu comentei que eu sou formado na academia militar, sou militar. Ainda assim, não foi um episódio confortável. Eu fiquei bem desconfortável de estar lá dentro. Eu sabia que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu. Uma das pessoas que estava com a gente foi agredida. E curioso isso, né? Um senhor de idade branco deu um tapa na cara de um jovem negro no dia da consciência negra. Né? E isso a mídia fez questão de esconder. É porque não interessa para ele, para a promoção da agenda revolucionária. Foi um dia bem desagradável, mas entrar ali e participar daquela missa, daquele sacrilégio, né, tentando fazer um ato de desagravo, no final rezar o ato de desagravo ao Sagrado Coração, é uma coisa que a gente vai levar na memória para sempre. Aquilo ali foi realmente um ato de coragem. Acho que muitas pessoas acordaram no sentido de que deveriam fazer a mesma coisa. Não esperar de outras pessoas, mas ver o erro e dar combate ao erro na hora que ele acontecer, porque é nosso Senhor que está sendo ultrajado. Sim. Ô Lucas, eu queria dar boa noite aqui pra você e dizer que, cara, eu sou muito fã do trabalho do Centro Dom Bosco. Todos os meninos que eu conheci de lá são excepcionais, e uma coisa que eu admiro muito em vocês e em outros grupos católicos é o seguinte: uma coisa que o cristianismo veio perdendo ao longo dos séculos foi o apostolado com a própria vida, porque a gente vê muitas vezes os padres ali pregando as doutrinas da igreja, etc., muita gente acreditando, mas ainda assim não conseguindo viver. E o que eu acho assim mais espetacular em toda essa jornada de vocês é que vocês realmente vivem aquilo que vocês pregam. Isso para mim é o diferencial que torna os católicos de verdade. Sobretudo aqui no Brasil, onde a gente vê que o povo brasileiro ele é muito sonolento, ele é muito lento para conseguir pegar as coisas. Vocês vejam que para perceber uma crise institucional dentro da igreja, precisou gente misturar a cultura africana com o cristianismo, tentar fazer um sacrilégio maluco dentro de uma missa, e só foi nesse tranco que o brasileiro conseguiu acordar. E é justamente isso que a gente consegue evitar quando você realmente vive a doutrina que você prega. E o Centro Dom Bosco eu acho que tem servido muito para que as pessoas possam despertar nesse sentido. E eu queria já fazer uma pergunta que é a seguinte: você mencionou as senhorinhas, etc., mas eu queria saber como é que tem sido a aceitação dos jovens, porque eu, pelo menos, falo por mim, eu sou recém-convertido, consegui, graças a Deus, me converter na época do ensino médio, conhecendo gente católica de verdade, e eu queria mesmo saber como é que os jovens conseguem aceitar a verdade da Igreja Católica, se é que aceitam, porque você mesmo comentou de um jovem que levou um tapa na cara de um senhor. Então a gente vê que os jovens eles têm se engajado muito nessa luta pelo catolicismo, né? Uma das pessoas que me converteu, inclusive, tinha o quê? Mais ou menos a minha idade, e eu fico impressionado com o quão, às vezes, fervor
né? Os jovens, o pessoal que recém descobre a igreja, como você falou, a igreja está sendo enterrada, ela está sendo desenterrada, é quase que um serviço arqueológico que a gente faz todos os dias. E para o jovem conseguir ter contato com a igreja, de fato, aquela que estava enterrada, eu imagino que deva ser um negócio assim sensacional. Que eles cheguem no Centro Dom Bosco, faca na caveira mesmo, saindo para converter o mundo todo. É esse o sentimento que vocês têm aí? Bom, eu agradeço assim, muito pelo carinho que vocês têm pelo Centro Dom Bosco. Eu acho assim, que o grande diferencial do CDB com relação ao resto é que nós conhecemos muito apostolados virtuais. E o Centro Dom Bosco talvez tenha sido o primeiro apostolado que você podia ir. Né? Ele tem uma frente virtual, mas quem quiser ir na sala pode ir, conhecer as pessoas, participar de uma aula, comer salgadinho, tomar refrigerante, tomar uma cerveja, comer uma pizza. Então o diferencial foi esse, a gente conseguiu alcançar as pessoas no apostolado real. Né? Elas conseguem ver o Centro Dom Bosco, não é só uma coisa para acompanhar pela internet. Agora, sobre a questão da juventude, eu penso o seguinte, né? Eu, apesar de nunca ter saído da igreja católica, eu precisei passar por diversas conversões seguidas uma atrás da outra. E a principal, para mim, ela aconteceu por volta de 2014, quando teve aquela eleição da Dilma contra a Aécio. E aí, pela primeira vez no Facebook, eu conheci o professor Lázaro de Carvalho. Do professor Lázaro, eu fui parar no padre Paulo Ricardo. E o padre Paulo Ricardo, ele tinha um vídeo para todas as dúvidas que eu tinha. Até aquele ano eu já era crismado, há muito tempo, aliás. Eu tinha 21 anos na época, mas eu não sabia o que era pecado mortal, não sabia o que era transubstanciação, não sabia praticamente nada. Então eu vejo que o diferencial é o seguinte: hoje, quem quer aprender, tem onde aprender. Né? Quem quer aprender, tem onde aprender. Principalmente, não tem como deixar de mencionar, o trabalho do padre Paulo Ricardo foi excepcional nesse ponto. Né? Para qualquer dúvida que a gente tem, qualquer coisa que a gente quer estudar, parece que o padre Paulo Ricardo tem um vídeo publicado no canal ou no site dele. Antigo vídeo, então, viu? Antigos vídeos dele. Eu vejo que o diferencial é exatamente esse. Né? As gerações assim, dos meus pais, dos amigos dos meus pais, eles não têm um referencial de padre que seja o professor, né? Que seja o mestre da vida espiritual, o mestre da vida intelectual. Nós temos vários desses exemplos agora, com diversos padres que se lançaram para a promoção do cristianismo através do estudo. E aí esses jovens, quando eles querem beber da doutrina, eles têm. Nós temos hoje diversas editoras, né? Tem Eclésia, tem Instituto Santo Atanásio, Editora do Centro Dom Bosco, Quadrante, Autor de Livros, várias editoras. E há 40 anos atrás, o que tinha? São essas editoras que hoje se venderam a teologia da libertação, que é o caso da editora Vozes, que publica os livros de Leonardo Boff, e assim por diante. Então, o diferencial para mim é esse. É a questão do ensino do cristianismo. Hoje é a maior expressão do ensino do cristianismo. Quem quer beber da fonte da tradição tem onde encontrar coisas que há 30, 40 anos atrás as pessoas não tinham. Sem dúvida. E, aliás, assim, eu não canso de parabenizar, porque quando eu vejo uma ideia sendo colocada em prática, eu sei a dificuldade que é e quantas dificuldades vocês passaram. Então isso é uma coisa que eu valorizo muito. Porque a gente vê muito aquele discurso de que nós precisamos mudar a sociedade, nós precisamos mudar a política, as estruturas estão corrompidas. Eu digo para você, eu sei o que é as dificuldades da prática da política. E as pessoas acham que a política resolve os problemas. Não é através da política que nós vamos resolver os problemas. É através também da política, mas primeiro da sociedade. Se a gente tiver uma sociedade cristã com valores muito, muito rígidos, a política naturalmente vai ser transformada, porque o cara não vai vender o voto. Olha, a gente sabe o quanto é difícil um cara ser honesto dentro da política, sendo que a porta de entrada da campanha, às vezes, é o toma lá da cá, o pedido de toma lá da cá. Então, assim, Lucas, eu digo pra você o seguinte, eu não sabia que você era da Agulhas Negras, eu já fiz uma visita, porque eu fiz um curso na Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra e visitei lá. Fiquei impressionado, né, quando eu voltei de lá, porque ali eu vi um Brasil que dá certo, um Brasil que funciona. E ali eu saí com um senso de patriotismo. E hoje, vendo as coisas que estão surgindo no Brasil, que nem você falou da questão da inspiração do professor Olavo, o Centro Dom Bosco, que eu já vi depois desse primeiro vídeo de vocês, eu vi vários cursos com muita qualidade. Não é aquela coisa que a gente vê por aí na internet, com todo respeito às pessoas, mas a gente vê muito pseudo-intelectual, pessoas que estão falando conteúdo raso. E vocês não, vocês fazendo conteúdo profundo, com qualidade, que está transformando de fato as pessoas. Então você precisa, é importante vocês saberem disso, não para vaidade, tá? Que eu sei que vocês não têm vaidade, mas que a gente precisa saber o quanto nós estamos transformando as pessoas. E você pode ter certeza que essa geração de jovens
de adultos e de pessoas com mais idade que estão sendo transformadas pelo trabalho que vocês estão fazendo, essas de fato vão trazer os bons frutos que a gente quer da nossa sociedade. Então, eu só tenho a te dar os parabéns. Eu conheço muita gente que transforma realmente, e vocês são pessoas que realmente transformam. A gente agradece muito. Na verdade, a gente tem sim muita vaidade, a gente tem muitos defeitos, muita coisa para mortificar ainda. Quando eu olho lá para o início do CDB, eu vi que a gente cresceu bastante, assim, em termos de maturidade, de vida espiritual, mas eu sei que tem um caminho muito longo ainda pela frente. A gente precisa sempre das orações das pessoas, né? Então, se você é jovem, ou se você também não é jovem, você já é um idoso, mas você tem a sensação de que há alguma coisa errada com o cristianismo e não está sendo levado a sério, e você procurar lá no YouTube ou no Instagram, no Facebook, o Centro Dom Bosco, você vai achar muita coisa legal. São várias aulas, são vários livros publicados, tem tudo ali para você se tornar um cristão melhor, não pelos nossos méritos, né, mas pelo mérito das pessoas que a gente está ajudando a tornar conhecida novamente. Então a gente fica muito agradecido. Eu falo em nome da diretoria do Centro Dom Bosco e queria até mandar um abraço para eles, o Pedro, que é o presidente, Álvaro, que é o mais conhecido por conta dos vídeos de denúncia, é o vice-presidente, e o Bruno, que é o diretor. Então, o nome da diretoria do Centro Dom Bosco, eu agradeço muito pelo carinho e contem com a gente está sempre disposto para a luta. Na segunda-feira a gente começa a semana do CDB e pergunta qual que é a treta da semana. O que vai acontecer de novo? A gente não nega fogo, a gente gosta de guerra mesmo. Tá certo. É por isso que nós viemos pra Terra, né? Pra guerrear pelas boas causas, né? Pelas boas causas, não por qualquer guerra, né? Mas, poxa, legal. Uma vontade, cara, eu acho incrível que o pessoal recém-convertido, principalmente, tem uma vontade, assim, templária de fazer mudança, etc. Eu falo mesmo por mim. O pessoal que me trouxe de volta pra igreja foi o pessoal do IPCO, antiga TFP, não sei se o Bruno conhece, tenho certeza que sim. Cara, consegui topar com um deles no ensino médio, na situação mais improvável possível, e quem diria que dali ia sair minha conversão. E esse negócio da gente ter um contato físico, um contato presencial, é assim maravilhoso. Eu lembro que em um dos estudos que a gente fazia do catecismo, eu lembro que eu simplesmente parava e falava assim, gente, isso aqui precisa ser escrito nas paredes, todo mundo tem que saber dessa verdade. E foi aí que eu consegui entender como é que os primeiros cristãos conseguiram se martirizar de uma forma assim tão bela. É interessante a gente observar que o cristianismo ele tem assim um poder extraordinário de te dar um senso de missão. Eu lembro que eu saía daquelas aulas de catecismo, poxa, completamente preenchido. Falava assim, pô, eu vou conquistar o mundo para Jesus Cristo, cara. Não existe outro meio. É uma coisa muito gostosa, é um negócio muito, muito maravilhoso. E, sobretudo, o que você mencionou do apostolado presencial. Eu cheguei, toda a caravana da TFP eu tento acompanhar, eu tento estar junto com o pessoal do Instituto. E a gente vê os estandartes, a coisa mais linda do mundo. A gente vê realmente uma representação física daquilo que a gente acredita, né? Da questão da beleza, da questão da hierarquia, da ordem. E a coisa mais gostosa é ver o pessoal entrando no clima mesmo, né? Uhum. Quando a gente vai fazer, quando acompanha as caravanas, o pessoal vem, quer tirar foto e pergunta. E a coisa que me fez assim virar a chave, falar, não, esse aqui é o caminho, foi justamente o que o Bruno estava comentando sobre os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Para toda pergunta que você tem, existe uma resposta. E assim como os vídeos do Padre Paulo Ricardo, elas já estão aí faz muito tempo. Você que não sabia que elas existiam. E você achava, não, eu sou aqui o mega intelectual, questiono as coisas da igreja, etc. A gente vê muito isso. É maravilhoso que todas as dúvidas, elas têm uma resposta. Por isso que eu virei a chave e o Centro Dom Bosco foi um dos responsáveis por me trazer de volta para casa. Eu agradeço demais. Agora, aliás, Lucas, não sei se você já acompanhou a trajetória aqui do Pedro. Ele sofreu muito, viu, de cerceamento da imprensa. Nossa. Ele fazia parte de uma das mídias que estava mais crescendo no Brasil e que o STF tomou todo tipo de medida contra, se acompanhou arbitrariamente e acabou cerceando. E quando a gente vê a resiliência dessas pessoas, a gente vê que realmente a gente está no caminho certo de seguir em frente, né? Exatamente, eu estava lembrando, a gente promove um evento grande todo ano, que é o Fórum Nacional da Liga Cristo Rei. Teve 2017, 18, 19 e 21, teve um escondido e um mais público. E aí no segundo a gente convidou o Paulo Cogos para participar, que vocês conhecem ele. Ele era uma figura. Sim, sim. E aí a gente
tinha um espaço para as crianças brincarem, a gente disponibilizou roupas e fizemos espadas com macarrão, de macarrão de piscina, para os meninos brincarem de cavaleiros e tudo mais. E aí tem um episódio engraçado que um menino acertou um pino de boliche no meu nariz. Cheguei a quebrar o nariz. Que isso, gente? Hoje eu pareço um lutador de boxe. Eu gostei que foi a imagem mais viril. Mas o Paulo Cocos, ele vestiu, botou um capacete que tinha lá, pegou a espada e ficou brincando com as crianças um tempo, tirando várias fotos. E aí algumas pessoas debocharam dele na internet, ele respondeu um dia desses, foi até no Brasil Paralelo. Eu faço isso para homenagear os heróis que me antecederam. Então a gente acha, isso é lamentável, mas a gente pensou durante muito tempo que o cristianismo era uma religião de bananas, de homens sem virilidade, de homens que não estão prontos para a guerra. E a guerra é travada em diversos, não é só a guerra dos socos, dos socos dos pontapés. É a guerra intelectual, é a guerra da vida espiritual. Tem diversas guerras que a gente precisa tratar. Precisa travar. E a própria guerra física também. Então a gente vem de uma tradição recente, de que o cristianismo é uma religião de bananas, não estão dispostos a fazer nada, e isso está sendo recuperado, esse sentido, como o Pedro falou, do dever de missão. O católico ele tem uma missão, e o Pedro, presente no dele, ele fala isso o tempo inteiro. Toda vez que eu vejo um irmão que não é católico, esse irmão, ele é o meu campo de batalha, porque não é justo que eu esteja em estado de graça, que eu receba a graça atual, que eu receba os dons do Espírito Santo, e que meu irmão não receba por ignorância. Eu tenho que fazer alguma coisa por amor a ele, por amor a Deus, e em consequência por amor a ele. Eu devo convertê-lo por isso, é um ato de amor. Então, no cristianismo, a luta e o amor, elas são uma coisa só. E aí eu lembro do Chesterton, você lutar não pelo que você odeia o que está à sua frente. Eu não odeio protestante, não odeio muçulmano, mas eu amo o cristianismo e eu quero compartilhar isso com ele. Isso é muito interessante. Agora, eu observo o seguinte, a gente vê na prática hoje vários inimigos que a gente tem. Um deles é a questão da ideologia de gênero, a gente vê essa questão da vacinação, essa forçação de barra que o Estado está tentando impor a vacinação a crianças, muitas vezes contrariando a liberdade do pai de poder decidir sobre o que é melhor para as crianças. A gente vê muitas vezes essas pautas esquerdistas que têm todo o objetivo de colocar a sociedade uma contra a outra. O feminismo, por exemplo, a gente vê que, apesar dos objetivos alegados, que são sempre bonitos no discurso, os objetivos verdadeiros mesmo, que são aqueles que estão camuflados, esses são perversos, né? Com relação à questão de depreciar de fato a mulher, depreciar o homem. Eu vou falar para você que eu já acompanhei, na minha vida como advogado na área privada, vários processos de acusação de violência doméstica contra clientes que eu tive que defender. E eu fiz o primeiro crivo para analisar se o meu cliente tinha razão ou não. E olha, sem brincadeira, eu vou dizer para você, todos os casos envolviam fraude. Não estou falando que só existam fraudes, mas eu presenciei casos reais de falsas acusações, onde a justiça trata a pessoa já como se fosse um condenado, invertendo inclusive o ônus da prova, né? Como se a pessoa que está sendo acusada ela tivesse que provar a sua inocência. Então a gente está vendo uma perversão que tem acontecido na sociedade por conta dessas agendas. Então eu digo, a forma da gente conseguir nos proteger, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser através do cristianismo. A gente precisa propagar isso onde a gente for, onde a gente estiver, onde a gente estiver ocupando espaço, seja através do trabalho de vocês, que é espetacular, o nosso trabalho nas redes de comunicação. Então assim, eu acho que esse é o nosso papel. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente continuar seguindo em frente, deixarmos de ser os bananas, que nem você disse, e tivermos coragem de enfrentar, é isso. Agora eu queria te fazer uma pergunta específica antes do intervalo, Lucas, sobre a questão do passaporte sanitário, porque você foi uma pessoa que eu gosto de chamar de passaporte da segregação, né? Na verdade não é sanitária, é da segregação. A gente sabe que a nossa legislação, primeiro, não obriga a vacinação compulsória, tá? Não tem lei disso. Essas vacinas, todo mundo tem o direito aqui, eu digo claramente, de poder optar por tomar ou não, isso aí não é uma questão, mas a obrigatoriedade ou impedimento de que as pessoas tenham acesso a locais públicos ou privados, ou a obrigatoriedade de vacinar as crianças, isso é uma ilegalidade que beira o abuso de autoridade quando é feito por uma autoridade. E eu vejo que você tem uma luta muito dura contra isso. Você foi em algumas assembleias legislativas. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua opinião sobre esse assunto e essa ação que você tem feito no campo de batalha contra esses ditadores que tentam impor essa segregação à nossa sociedade.
Bom, eu acredito que o passaporte sanitário ele é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais perversa que apareceu no Ocidente nos últimos anos, porque o passaporte sanitário não é um fim em si mesmo, ele é apenas um estágio preparatório, uma espécie de antessala de uma coisa muito pior que está vindo, que ele se chama de sistema de crédito social, que já acontece na China e que está chegando no Ocidente com muita força, e o passaporte sanitário é um teste, é o primeiro passo do sistema de crédito social. Quem são os pais do sistema de crédito social? 2. Primeiro, o autoritarismo dos governos. E segundo, um imenso aparato tecnológico. Quando você tem tecnologia combinado com autoritarismo, aí surge o sistema de crédito social. E o passaporte sanitário ele apareceu num contexto em que essas duas coisas elas ganharam uma expressão no mundo que não deveriam ganhar. Vou dar um exemplo claro do passaporte sanitário. Quantas cidades vocês conhecem aqui no Brasil, cidades ou estado, que têm leis obrigando o passaporte sanitário? Eu conheci um dia desse, uma Câmara aprovou, e eu nem sei se o prefeito vai sancionar. O que eu conheço são decretos, são atos unilaterais do Poder Executivo, e que os vereadores, em geral, morrem de medo de contestar, não deveriam. O vereador tem que proteger a população contra os abusos do prefeito, e o deputado, respectivamente, contra os abusos dos governadores. O passaporte sanitário ele apareceu para mim quando eu li um artigo, e eu gostaria muito que esse artigo fosse o máximo divulgado possível, que se chama A Tirania dos Algoritmos. Ele é de autoria do Miklos Lukács, ele é um filósofo peruano, apesar do nome ele é peruano, e ele é muito influente na questão da filosofia da tecnologia. E esse artigo ele mostra como a tecnologia ela foi usada durante a pandemia para suprimir ou destruir a liberdade das pessoas em diversos países. Então eram drones que ameaçavam atirar em pessoas que estavam aglomeradas, era câmeras de reconhecimento facial que viam se você estava com ou sem máscara, eram robôs utilizados na China para dispersar a população. Tá? Então ele começou a desenhar um desenvolvimento da tecnologia durante a pandemia combinada com a tirania. E aí eu comecei a perceber que isso não surgiu do nada. Havia um país onde isso tinha dado muito certo, que era na China. Na China, quando começou a pandemia, por que eles obtiveram, entre aspas, sucesso, que é um sucesso mentiroso? Nós não sabemos o que aconteceu lá. É um país que não respeita o jornalismo. Como o nosso está se transformando nisso também, então nós não sabemos o que aconteceu de verdade lá. Mas o que nós sabemos é que haviam diversos... em todos os aparelhos celulares da China haviam dispositivos que funcionavam como um Green Pass, um passe verde. Esse passe ele ficava verde quando você estava 100% seguro da contaminação. Ele ficava amarelo quando você ficava vermelho, na verdade, quando você tinha dado positivo para a Covid, e ficava amarelo quando você estava próximo a alguém que teve Covid. Aí vai a pergunta: como que eles sabiam que você estava próximo a alguém com Covid? Porque eles acessaram a sua geolocalização. Então eles sabem com quem você mora, eles sabem com quem você anda, e aí você está sendo desencorajado a andar com certas pessoas ou a morar com outras pessoas. Hoje, isso é utilizado com a desculpa da pandemia. Qual que é o próximo passo? É segregar as pessoas justificado nas suas crenças, nos seus valores. Tá? Então não pensem que isso vai acabar. Eu acho que o passaporte sanitário está com os dias contados. Depois que o Reino Unido resolveu banir o passaporte sanitário, a tendência é que os outros países do Ocidente façam a mesma coisa. Deveria ser os Estados Unidos da América, que é o país, o grande líder do mundo livre hoje, com todos os problemas. Mas com esse presidente que está aí, entre aspas, eleito, ele não ganhou aquela eleição, impossível ter vencido. É uma pessoa completamente impopular, não tem como ter vencido aquela eleição de 2020. Mas, enfim, é quem está lá, traiu a liberdade do mundo, ele deveria proteger a liberdade das pessoas e não protegeu. Mas o Reino Unido assumiu então esse papel, muito sob pressão por conta daqueles escândalos do Boris Johnson. Mas agora vai acontecer isso, os países vão abolir o passaporte sanitário. Mas essa ideia de que o Estado deve controlar as pessoas por meio da tecnologia, isso não vai passar. Tomara. Isso não vai passar. Isso só vai passar quando a gente resistir de verdade. E a gente precisa conscientizar as pessoas disso, você tem toda a razão. Agora, eu queria até te dizer uma coisa, aqui em Santo André, não sei se você já ouviu falar, tem uma editora que chama Editora Armada, que ela faz um trabalho parecido com o de vocês para a questão política, que ela publica o que importa, né? Então, se você vai lá, você vê muito livro que às vezes a gente não tem acesso,
eles publicam. E tem um livro aqui, ó, que tem muito a ver com isso que você está falando, que chama Desobediência Civil, que é uma tradução do Henry David Thoreau, que fala exatamente sobre a nossa necessidade de se insurgir contra esses abusos e muitas vezes agindo, contrariando a determinação do Estado. Esse livro aqui, modéstia à parte, eu falo dele porque eu escrevi um artigo aqui falando sobre Estado de Direito, dizendo que nós não estamos vivendo no Estado de Direito. Então é muito preocupante mesmo, Lucas, a gente não falar para as pessoas que já não é mais aquela questão da gente aceitar ou não as imposições estatais. Que nem você falou, um decreto não pode ter força de determinação. O decreto é para regulamentação interna daquele poder que está decretando. Por exemplo, prefeito, para regulamentação interna da prefeitura, para regulamentação de coisas que já estão autorizadas por lei. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz: ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, apenas em função de lei. Nós estamos nos esquecendo disso. E, infelizmente, o que eu vejo de triste é que o nosso judiciário está ratificando isso. Quando a gente viu o fechamento das igrejas, o decreto do prefeito passou a valer mais do que o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, lamentavelmente, o Supremo, aos poucos, tem rasgado a nossa Constituição. Cria crime através de julgamento de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, embora o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, diga não há crime sem lei anterior prevendo. Eles vão lá e criam crime de homofobia. Aí eles vão lá e prendem pessoas sem o devido processo legal. Eles vão lá e fecham a imprensa com censura prévia através de um órgão que não é de competência de analisar questões comuns, que é o próprio o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, a gente tem visto o nosso Estado de Direito desabar. Então é muito preocupante. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque agora eu vou chamar um rápido intervalo. Manda ver o intervalo, mas fiquem aí com a gente que a gente já volta no programa. Pedrão, você está aqui ansioso para fazer uma pergunta para o nosso amigo Lucas. Então eu queria passar a palavra para você, que o Lucas tenho certeza que vai responder com todo prazer aqui, porque ele está tendo uma desenvoltura muito boa aqui no programa, viu? Ô Lucas, você é militar, mas você é um militar que tem uma boa... Não que os militares não tenham, mas você tem uma excelente desenvoltura. Cara, é muito bom porque a gente conversar com um militar que tem uma boa desenvoltura, porque lá nos Estados Unidos o militar, ele é assim, acho que nem o Lucas, tá no meio do pessoal mesmo, todo mundo reconhece, é uma maravilha, mas depois de 64, cara, o militar ele ficou meio que o patinho feio da República, né? Ninguém mais conseguia conversar com militares, ficaram muito isolados, e é excelente a gente ter gente das Forças Armadas dispostas a conversar. Mas, ô Lucas, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu lembro que eu tinha conversado com um tio meu há muito tempo, logo, acho que pouco depois de começar a pandemia, a gente estava discutindo assim, nossa, cara, como será que o pessoal vai aceitar a marca da besta, etc, apocalipse, como é que vai ser esse negócio, será que o pessoal vai ser iludido a esse ponto? Eu lembro de ter dito assim, olha, eles não vão ser iludidos não, porque eles vão pedir, eles vão implorar para ser marcados, e a gente está vendo exatamente esse tipo de coisa. Quando começou esse negócio de trancar todo mundo em casa, a hora de ter tido alguma atitude, da gente o povo ter se insurgido contra essa tirania, era ali. Porque, como a gente falou, precisou ter uma missa, assim, com os maiores sacrilégios do mundo para o brasileiro perceber que, nossa, acho que tem alguma coisa errada com o cristianismo. A mesma coisa, eu acho que vai acontecer com esse negócio do passaporte sanitário. Estão precisando criar cidadãos de segunda classe, né, que tem menos direitos que outros, para a gente entender que tem alguma coisa de errada com o nosso Estado. E eu gosto sempre de dizer que o político, né, que a gente sempre reclama, os políticos, os jornalistas, toda a nossa classe representante, entre aspas, nada mais são do que brasileiros com poder. Então, eu queria saber o que um cristão, né, pessoal cristão, católico, protestante, enfim, independente da denominação, o que nós podemos fazer para que, de forma prática, nas nossas vidas, para que a gente não seja vítima desse tipo de coisa, para que a gente não peça, né, para que a gente não caia nessas ciladas, porque como o Lucas muito bem pontuou, estão usando essa desculpa da pandemia. Né? Na Alemanha nazista eles usavam a desculpa de uma segregação racial, de uma suposta superioridade. Então, independente da desculpa, hoje no Brasil a gente não consegue perceber o mal que tem ali, a gente perdeu esse feeling. Né, a gente perdeu o olfato de conseguir sentir cheiro de tirania. É uma coisa que eu acho que a gente sempre devia ter muito apurada, principalmente o cristão. Então, o que a gente faz para recuperar, né, esse sexto sentido de falar, cara, tem alguma coisa errada nisso aí? Porque, só para finalizar aqui a minha pergunta, eu acho muito interessante a gente ter o conhecimento
do povo, né? O conhecimento padrão do povo. Minha mãe, ela sempre dizia o seguinte: a gente só faz, as pessoas só fazem aquilo com a gente, o que a gente deixa. É verdade. Então eu acho que isso consegue sintetizar aí o que o brasileiro vem deixando a gente fazer. Como é que faz pro cristão, né, conseguir superar essas amarras, tanto ideológicas quanto espirituais, pra gente combater de fato essa tirania do Estado e, sobretudo, acho que do diabo mesmo nas nossas vidas, porque nada mais são do que ações malignas. Bom, o William citou um livro sobre o que está acontecendo com a pandemia, eu preciso citar um também, é da editora Danúbio. É um livro bem curtinho, pessoal, acho que o foco não vai pegar, mas se chama Vírus e Leviatã, do jornalista Aldo Maria Vale, um jornalista italiano, e ele conta como na Itália o parlamentarismo foi substituído por um Estado à base de decretos de emergência. E aí ele divide em vários capítulos, um livro interessantíssimo. De início eu não achei ele tão bom, mas durante a leitura eu vi que era um livro excepcional, vale muito a pena a leitura. Então começa falando sobre esse problema do excesso do Estado durante a pandemia, depois sobre a narrativa sustentada pela mídia, que foi o que permitiu que o Estado tomasse essas ações que nós aceitássemos. Depois fala do papel da Igreja. Mas uma coisa interessante que ele fala é uma citação do Tocqueville. Tocqueville é aquele observador da democracia nos Estados Unidos, século XIX. Ele vai falar o seguinte, essa citação aqui no início do capítulo final do livro. Na verdade, é difícil entender por que homens que renunciaram inteiramente ao hábito de governar a si mesmos poderiam ser bem-sucedidos na escolha de quem deve guiá-los. Nunca se pode esperar, portanto, que um governo liberal, enérgico e sábio possa surgir do sufrágio de um povo de servos. Então, o que isso aqui quer dizer? Nós não podemos esperar que um povo que não ama a sua liberdade, né, a sua própria liberdade, que queira a liberdade do país inteiro. Então, o grande fracasso que a pandemia revelou é que nós somos um povo desesperado pelas iniciativas do Estado, nós queremos sempre que o Estado solucione nossos problemas, estamos dispostos a sacrificar nossa liberdade a qualquer momento. E onde entra o cristianismo, até onde eu entendo, é isso que eu creio, não existe ninguém na face da Terra que conheça tanto a liberdade quanto os cristãos. Por quê? Porque nós entendemos o problema das amarras no sentido espiritual, né? Existe o problema do cerceamento da liberdade em nível intestos físico, né? Mas existe também um problema intelectual, são aquelas pessoas que são vítimas de ambientes completamente corrompidos ideologicamente, como é a maioria das universidades. E existe uma coisa toda em nível espiritual, que são aquelas pessoas que são escravas do pecado, escravas do vício, né? E a graça que Cristo confere, ela vem como remédio justamente para esse problema que o pecado causou na gente. Então, qual que é o dever do cristão? O primeiro dever do cristão é tornar-se um homem livre. Como ele exerce a liberdade? Abraçando a graça e rejeitando o pecado. Né? Sendo um homem livre, ele é capaz de conduzir outras pessoas à liberdade. Então, o cristão deve, mais do que qualquer outra pessoa, exercer plenamente a sua liberdade, né? Em nível espiritual, em nível intelectual, em nível moral e em nível material também. E uma vez livre, deve conduzir as outras pessoas à liberdade. Então, o cristão ele sabe o que é liberdade, ele consegue os santos experimentar a liberdade em níveis que nós não conseguimos nem imaginar. Então, pelo amor à liberdade, né, os cristãos devem conduzir o povo brasileiro à liberdade também. É isso que eu acredito. É pelo amor à liberdade que vai ser a regra moral, vai ser a regra padrão para esse novo tipo de Brasil que nós desejamos, um Brasil livre. O William terminou o último bloco falando do STF. Cara, é completamente inaceitável o que está acontecendo. Como é que alguém tem coragem de falar que o presidente, ou melhor, acho que foi a história que botou uma foto do Alexandre de Moraes como o bastião da democracia. O cara fechou um jornal, cara. Como que um cara fecha um jornal para ser o bastião da democracia? O primeiro jornal da história do Brasil que foi fechado, viu? Assim, por canetada. É verdade. Aliás, acho que você sabe, né? O Pedro, ele veio de lá, então ele sentiu exatamente isso. E assim, o pior de tudo é que, por exemplo, você vê as prisões que aconteceram, Lucas. Essas prisões emanadas de um inquérito inconstitucional. Por exemplo, todo mundo sabe que se a gente tem ofensa, que é injúria, calúnia ou difamação, quando o pessoal fala de fake news, né?
Estamos falando de injúria, calúnia e difamação. São ações penais privadas. Então, quer dizer, quem pode mover essas ações são as próprias partes. Poderia o Alexandre de Moraes, se sentisse ofendido com alguma mentira que se qualificasse como injúria, calúnia ou difamação, ele poderia ingressar com uma queixa-crime contra qualquer pessoa. Agora, ele não poderia usar o cargo dele para mover uma ação contrariando a Procuradoria-Geral da República para poder prender pessoas. Quer dizer, realmente nós vivemos o maior absurdo de toda a história do nosso país. Nunca acho que existiu algo que fosse tão ofensivo como isso que está acontecendo. Mas sabe o que me preocupa, Lucas? É de ver que as pessoas, elas perderam a capacidade de se conectar com a realidade. Porque é algo tão absurdo e você fala para as pessoas e você percebe que tem gente que não percebe que isso é de fato uma ditadura. Muitas vezes as pessoas falam, mas o presidente age como ditador. Eu pergunto, o que concretamente você vê nas ações dele? Concretamente, tirando a figura de linguagem, falando de ações concretas, o que concretamente você considera uma ditadura? Tudo que as pessoas consideram como estado de ditadura é o que o STF está fazendo e elas não estão percebendo. Então me preocupa muito observar que as pessoas perderam a conexão com a realidade. E aí eu queria até fazer aqui, antes para não deixar não poder esquecer de forma nenhuma, uma homenagem aqui ao professor Olavo de Carvalho, que infelizmente deixou esse mundo. Eu tenho certeza que foi para a glória de Deus, tenho certeza absoluta pelo tipo de vida que a gente vê que ele tem, o tipo de desprendimento com as questões da vaidade, as questões materiais. E o legado que ele deixou no campo político e espiritual também é uma coisa que olha, é até difícil de falar para não se emocionar. E ele falou, e uma das coisas que eu aprendi com as aulas que eu assisti dele é exatamente isso, o senso da realidade, que eu acho que tem se perdido no Brasil e talvez até no mundo também, né? Quem sabe? Pois as pessoas elas abandonaram o bom senso. Olha, a pandemia, de tudo de ruim que ela teve, ela serviu para vários propósitos que eu considero bons também. Porque é o seguinte, eu não sei se outro evento com essas proporções seria capaz de revelar tanta maldade humana de pessoas que se diziam os bastiões da liberdade. Então vejam quantos governadores mostraram quem eles realmente eram, quantos senadores mostraram quem eles realmente eram, quantos deputados mostraram quem realmente eram, quantas instituições provaram que nunca estiveram do lado do povo brasileiro, que sempre foi mentira. Né? A narrativa do jornalismo. Então, várias coisas apareceram como elas não apareceriam em nenhuma outra ocasião. Então, nós temos que tentar tirar, dentro do possível, o máximo proveito do que aconteceu. Né? E o proveito que eu acho que a gente tem que tirar é o seguinte, essa é a hora que o povo ele se liberta pelas próprias forças. Nós, em 64, nós tínhamos várias instituições com a gente. Nós tínhamos os bispos da igreja, nós tínhamos a imprensa, nós tínhamos diversas instituições. Hoje, o povo está praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Você consegue olhar poucas outras pessoas que estão com o povo. Né? O presidente está com o povo. Mas qualquer coisa que ele faz é a canetada muito rápido do STF. Né? Então é a hora do povo conquistar a sua liberdade. Na hora que a gente perde a liberdade, que a gente faz essa esforço maior para poder conquistá-la. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é isso. Não tenham medo, não se desesperem. Deus vai encontrar um meio de proteger os seus filhos, Ele vai encontrar. A gente não precisa entrar em desespero, só que a gente não pode ir para debaixo da cama e começar a chorar, como se o mundo estivesse acabando. Eu falei isso para uma pessoa, não lembro quem era agora, eu falei, cara, se o mundo está acabando, eu não quero ser morto debaixo da cama, eu quero pegar a minha espada, o meu cavalo, eu quero ir para cima, eu quero morrer na guerra, eu não quero morrer como covarde, eu quero morrer como um homem corajoso. E eu vejo isso, o William e Pedro, o tempo inteiro. São mães de família, são donas de casa que brigam, são senhoras aposentadas. Eu participei da audiência pública de Brasília como especialista, era no tema do passaporte sanitário. Impressionante a quantidade de pessoas idosas que estavam lá. Sabe? Pessoas de 60, 70, são pessoas que vão deixar o Brasil o mundo daqui a pouco. Elas têm consciência disso, mas elas não querem deixar esse país ruim para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Elas sabem que tem um dever com o país. Né? Então é isso que eu queria dizer para as pessoas. Todos nós temos um dever, todos nós podemos fazer alguma coisa. Tá? A verdade, ela é um leão, ela não precisa ser defendida, ela precisa ser liberta.
Na hora que você liberta a verdade, ela faz o trabalho por ela mesma. Tá? As tragédias que aconteceram, a questão da vacinação infantil. Cara, precisou uma menina em Lençóis Paulista ter um infarto, uma menina de 10 anos, para que muitas pessoas pensassem assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas há 3 meses atrás já estavam inoculando essas mesmas coisas nela. Tá me entendendo? Então, muito triste. Ou a gente aprende a lição no amor, e eu digo assim, no amor da verdade, no estudo, no conhecimento, na desconfiança de certas instituições, nós não deveríamos ter fé nelas. Ou a gente aprende na dor, quando acontece alguma coisa com alguém próximo da gente, ou está em iminência de acontecer. Eu tive o prazer de conhecer a dona Aline Graff, na audiência pública, dia seguinte eu tomei café quando estávamos hospedados no mesmo hotel, tomamos café, ficamos amigos, e ela falava, Lucas, várias pessoas falavam para mim, e eu achava que era besteira, precisou meu filho morrer para eu tomar alguma atitude. E ela fala assim, olha, ela fala assim pro marido dela, aprende a cozinhar, tá? Aprende a fazer o almoço, porque vocês não vão ter a mãe por muito tempo não, porque eu vou até a morte, eu não vou parar. Eu não acho justo uma senhora perder um filho há 4 meses, o filho dela morreu no dia do aniversário, 26 de agosto. Não acho justo que ela seja tão valorosa na luta, e eu, que sou um menino de 28 anos, não seja, eu tenho obrigações maiores do que ela. Todos nós podemos fazer alguma coisa, pessoal. Chega de ser banana. Se você é cristão e se identificou com cristianismo banana, beleza. Se você não é, não seja um brasileiro banana também. Tá? Vamos chutar isso aí para longe, nós nascemos com outra vocação. A nossa vocação é a guerra. Igreja militante vem de igreja que guerreia. A igreja precisa fazer guerra alguma coisa. E aí termina essa parte com as palavras do Papa Bento XVI. A igreja existe para fazer guerra ao inferno. A igreja aqui na Terra existe para fazer guerra ao inferno. Ponto final. É para isso que ela existe. Ela não existe para defender as piadas das girafas na Amazônia, as plantinhas. Outras pessoas podem fazer isso. Chorar os ursos polares. Outras pessoas podem fazer isso. Nós não. Nós estamos aqui para fazer guerra ao inferno. Perfeito. Pedro vai fazer agora um comentário aqui, uma pergunta. Eu só queria antes deixar claro aqui, Lucas, se você puder transmitir pro restante do pessoal do Centro Dom Bosco, que aqui, ó, o meu programa na Rádio ABC está à disposição para o que vocês precisarem divulgar, tá? Nosso público aqui é o público da rádio, é a grande praça que a gente tem. Temos, pelas pesquisas que a gente observa, um público que tem uma idade dentro dessa faixa da senhorinha que você falou, tal, tem bastante nessa faixa, mas aqui está à disposição. O que vocês precisarem, o espaço aqui é de vocês, tá? Pro que vocês precisarem. Pedrão, manda ver. Bom, eu acho que uma das coisas também que me fez virar a chave foi ver o quão bélico é o cristianismo. A gente vê grandes homens e mulheres numa luta constante contra o pecado, contra o inferno, né? contra inimigos do cristianismo mesmo. E eu acho que uma das coisas que mais faz o cristão ser dessa maneira, que eu acho que o brasileiro não poderia perder nunca, e é mais uma pergunta pro Lucas de como a gente consegue não só manter, mas como a gente consegue disseminar essa verdade, que é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. Então, a gente pode entregar a nossa vida assim, sem pestanejar, né? Eu acho isso maravilhoso, porque você pensa só um ditador falando assim, ó, vamos eliminar os cristãos. Vamos eliminar essa galera. Como é que a gente faz isso? Se a gente mata eles criam mártires. Se a gente censura eles, a luta deles cresce. Pô, não tem como fazer. Eles não temem nada, não tem como chantagear essa galera. Então, o cristianismo ele representa uma ameaça assim, muito grande para qualquer tipo de investida revolucionária, justamente porque a revolução, né, como diria o Dr. Plínio Correia de Oliveira, ele é um movimento de orgulho e sensualidade. Ou seja, você ter todas as benesses possíveis no mundo agora. E o cristianismo ele é justamente a rejeição de tudo isso. E com essa verdade dita, eu queria perguntar para o Lucas assim, qual você acha que é o maior desafio para que a gente consiga manter essa linha, para que a gente consiga disseminar e, sobretudo, que eu acho que é a parte mais difícil, que é combater o relativismo. Porque muitas vezes a gente, por vaidade, a gente tenta dar aquela maquiadinha na verdade, mas isso só acaba atrapalhando nossa luta. Então, como é que a gente dissemina essa verdade e combate efetivamente o relativismo também? Bom, eu acredito assim que
quando a gente pega, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho para ler, eu não li ela inteira, mas eu já li alguma parte dela, e aí ele reconhece que quando, por uma memória invejável, né, que quando ele era bebê, muitas vezes ele chorava, não porque ele precisava de alguma coisa, mas porque ele queria a atenção das pessoas. E ele se lamenta disso, né, que ele já tinha o que ele queria, às vezes só queria um alimento, mas ele continuava chorando só para ter a atenção das pessoas. E aí você vê assim, um gigante como Santo Agostinho, ele teve coragem de admitir os seus erros, né, de fazer um exame de consciência. Então eu acho que olhar para dentro de si, com muita honestidade, ele é o primeiro passo para arrebentar o relativismo. Porque você pode enganar o mundo lá fora, mas você não pode se enganar. Quando você fala, por exemplo, uma pessoa que defende o aborto, né? Geralmente todas as pessoas que defendem o aborto, elas defendem a dignidade do animal, né? Então elas ficam muito iradas quando um cachorro é espancado no supermercado, mas não ficam nada iradas quando uma criança é assassinada no ventre de uma mulher, por livre e espontânea vontade. Então, se elas olhassem para dentro de si com honestidade, elas conseguiriam vencer esse relativismo, né? Você consegue enganar o mundo inteiro lá fora, mas você nunca vai conseguir se enganar. Então, o primeiro passo para combater o relativismo, eu acho que é uma boa formação intelectual. William, tem uma pessoa, William Pedro, tem uma pessoa que frequenta o CBB, eu não vou falar o nome dela ainda. Eu acho que ela até poderia falar, mas eu prefiro não comentar. Essa pessoa, ela é atriz de uma grande emissora do Brasil. E aí fiquem livres para imaginar quem que é. E ela falou pra gente que um tempo atrás ela odiava o Olavo. Nossa, quem é esse Olavo? O cara só fala merda, não sei o quê. Vamos ver o que esse cara tem pra falar. E ela saiu e disse, meu Deus, esse cara tem razão. Esse cara tá falando verdade. E aí, do Olavo, ela conheceu o Instituto Borborema, o padre Paulo Ricardo. E aí, um dia ela mandou e-mail pro Centro Dom Bosco e falou assim, eu quero... primeiro ela comprou livros, né? E aí o pessoal que trabalha lá disse assim, meu Deus, pensou que era fake. Olhou o nome dela e falou assim, ué, essa pessoa comprando livros, deve ser que comprou muitos livros. Muitos livros. E aí ela falou assim, eu não preciso mandar para minha casa porque eu estou indo aí buscar. E aí ela apareceu lá, era uma quinta-feira, e ela falou assim, quando chegou no CDB, eu vim atrás da missa de 100. Eu quero assistir a missa de 100. E aí no domingo ela assistiu a missa pela primeira vez, a missa na forma extraordinária. E eu assim, uma coisa muito sincera, eu a vi se confessando de joelhos, uma cena muito bonita. É uma pessoa que ela teve tudo no mundo, teve fama, teve a atenção da mídia, a atenção das pessoas, e hoje ela rejeita tudo isso para abraçar uma verdade, e é legal que a gente vê que ela vai trazendo várias outras pessoas para perto da gente e tudo mais para aprender. Então eu acho que uma honestidade consigo mesmo, ele é o primeiro passo para acabar com o relativismo. Agora, qual que é o grande obstáculo para a promoção disso? E essa é uma opinião muito pessoal. Quando eu tento juntar pessoas para fazer alguma coisa com o passaporte sanitário, tem dois grupos distintos. Tem um grupo daquelas pessoas que se reúnem, né, pode até ser reunião virtual ou reunião presencial, mas elas se reúnem para fazer alguma coisa concreta na vida real. Então elas se reúnem, hoje a gente vai falar, a gente vai em cima de tal vereador. E aí elas vão na Câmara, elas vão no gabinete, elas vão na casa do vereador, conversam com ele e tudo mais. E tem aqueles outros grupos que eles só conseguem fazer militância virtual. Então eles, por exemplo, recebem um vídeo de um médico que é contra o passaporte sanitário, contra a vacina. Eles espalham aquele vídeo para todos os grupos de amigos deles e pensam, bom, ufa, a minha parte eu já fiz, cumpri a minha missão. Então a dificuldade, e isso em todos os níveis, né? Da promoção do cristianismo, da promoção da verdade, do combate ao passaporte sanitário, do combate ao aborto, à ideologia de gênero. Resumindo tudo, do combate ao movimento da revolução, pelo menos como eu enxergo hoje, é transpor a militância virtual, né, para uma ação autêntica e concreta na vida real. Né? Então a gente está terceirizando o trabalho. Né? Gente, não dá para esperar que o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso saiam do STF porque eu estou compartilhando vídeo com os meus amigos. Eu compartilhei vídeo com 50 amigos e agora todos esses amigos vão escrever no Twitter. Não dá. Não dá. Imagina só o Alexandre de Moraes olhando abaixo assinado e falou, pô, gente, tanta gente contra mim, eu vou sair daqui. Ô Lucas, nós estamos
estamos no minuto final agora. Temos agora, na verdade, 50 segundos. Eu queria depois que você, se você me passasse um endereço, pode ser do próprio Centro Dom Bosco, que eu vou mandar uma caneca pra você de presente, tá? Vou mandar pro seu nome. E aí eu tenho agora 40 segundos, eu queria que você fizesse as considerações e já passasse o contato pra quem estiver ouvindo poder seguir vocês. Tá bom, então pessoal, agradeço muito. O que eu posso pedir a vocês é que vocês rezem e peçam a Deus a fé. Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou meu Deus, eu não creio, mas eu quero crer. E tudo vai acontecer depois disso daí. Primeiro tenham a fé, depois o resto vem adiante. Tá? Sigam o Centro Dom Bosco no nosso Instagram, YouTube. Só procurar Centro Dom Bosco, mostrar muita coisa legal. Vídeo, aula, livro. E muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Poxa, eu te agradeço muito por você ter participado. Mande, por gentileza, um abraço a todos lá. Quero agradecer ao Pedro por estar aqui, agradecer a todo mundo da Rádio ABC, o Vinícius, quem está nos assistindo, e até quinta-feira que vem no programa Tudo Online. Fiquem com Deus. Tudo Online, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.